A paz do Senhor aos irmãos presentes e a paz do Senhor para os irmãos de todo o Brasil. Nós fomos convidados, aliás, para gravar esse vídeo com a lição 8 da nossa escola bíblica dominical e escolhemos esse cenário aqui para transmitir a ideia para todas as nossas congregações do campo, para os nossos pastores, lideranças, que a igreja não lacrou suas portas, mas ela continua atuante, e isto é a prova que nós estamos aqui com púlpito, estamos com Bíblia e estamos com lição da escola dominical. E quero pedir a Deus em oração que abençoe a cada congregação, que faça prosperar os pastores que nos ouvem. Estou aqui representando a diretoria do nosso campo também, trazendo uma palavra de incentivo, de ânimo para todos. Não desanimem jamais, tenham bom ânimo como a Bíblia nos ensina. E também transmitir uma palavra da parte da diretoria, da pessoa do pastor presidente, que está bem, graças a Deus, e nós estamos aqui a pedido dele para o comentário dessa lição. Aliás, gostaria de ressaltar mais uma vez, todos já sabem, que a lição deste trimestre está aqui, foi escrita pelo pastor Dernival Lopes Penho, pastor presidente do campo do Guará 2, que pertence, por sua vez, ao Ministério Internacional do Guará, sob a presidência do pastor Adalino. Então, que Deus abençoe a todos vocês, a todas as irmãs, todos os irmãos, todos os líderes, que nós possamos olhar para frente, para o alto, esquecendo o retrovisor, deixando de olhar para trás. E, como diz a palavra de Deus, que a boca do justo é um manancial de vida. Nós não temos compromisso com corona, com Covid-19, com pragas, não temos compromisso com essas coisas, muito embora isso se abata sobre as nações, sobre o mundo. Mas isso não nos pega de surpresa. Nós não estamos surpresos. Talvez muitas outras coisas virão. E o povo de Deus não é imune. Vez ou outra, um tomba, mas quando ele tomba, ele já sabe para onde vai. Porque jamais nos falta a esperança. A esperança que nos mantém vigorosos e nos mantém também na luta. O tema da nossa lição hoje é a Trindade Santa na morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, a presença da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, só que o recorte do tema central hoje é a presença dessa Trindade Santa na morte e ressurreição de Cristo. Então, nós abordaremos esse aspecto da atuação da Trindade. O texto áureo ou fundamento está em Atos capítulo 5, versículo 30, que diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Atos 5 e 30. A nossa leitura ou referências bíblicas, leitura oficial, está em Isaías 53, 5 a 10. Eu quero ler para os irmãos, porque a leitura da Bíblia é muito importante para nós fixarmos o nosso raciocínio, a nossa reflexão. E é um texto poético e trágico, né? É trágico, mas é poético.
que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É claro, esse é um versículo, aliás, uma passagem, messiânica, falando aqui de Jesus Cristo. Como os irmãos sabem, todo o Brasil, nas congregações aqui do nosso entorno de Brasília, as congregações nossas aqui, que nós gostamos sempre nos nossos comentários falar sobre os objetivos, aonde nós queremos chegar quando nós lemos um trecho assim e refletimos biblicamente sobre um título como esse, que diz da Trindade Santa e sua ação na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A lição como um todo, ela tem um objetivo geral, mas nós temos um objetivo geral da própria lição aqui, em vez da revista, também da lição, do título da lição. Então, qual é o objetivo geral da nossa lição hoje? É mostrar que a Trindade Santa participou tanto da morte quanto da ressurreição de Jesus Cristo. Os objetivos específicos que correspondem a cada ponto, são 3 pontos na lição, e cada um corresponde a um objetivo específico, ou o objetivo específico corresponde a cada ponto. O primeiro diz assim: reconhecer pelos textos bíblicos que a Trindade Santa se envolve na salvação do pecador. Segundo objetivo específico, mostrar como a ressurreição de Jesus é fundamental para o futuro espiritual da igreja. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo foi escatológica e ainda é escatológica. E por último, explicar como a Trindade Santa agiu na ressurreição de Jesus. Se nós formos para o objetivo específico 3, e compararmos esse objetivo com o ponto 3 da lição, o ponto 3 diz assim: a apresentação da ressurreição de Jesus Cristo. E o objetivo? Explicar como a Trindade Santa agiu na ressurreição, na ressurreição de Jesus. Meus amados irmãos, para falarmos da Trindade, ou dessa lição que fala sobre a Trindade, é preciso nós termos em mente o que é Trindade. Trindade, divindade, deidade. A gente está vendo aí que essa Trindade Santa que nós estamos falando aqui, nos referindo a ela, tem a relação direta com a divindade,
Portanto, é por isso que é trindade, não é trio, nem trino, nem tríade, mas trindade, porque se refere à divindade, a Deus, como Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, um Deus refere-se a um Deus em três pessoas. Não são três pessoas distintas em si mesmas, mas um Deus em três pessoas. E isso é confirmado e caracterizado por uma coisa que nós conhecemos no estudo de química como substância, como natureza, substância das coisas. Existiria três deuses se existissem três substâncias diferentes. Mas como se trata da mesma substância e da mesma natureza, não são três deuses. É um Deus em três pessoas. Portanto, não podemos de forma alguma cair na armadilha de algumas religiões mundiais, seitas mundiais, que diz que o cristianismo é uma religião politeísta, tanto é que a gente ora a Deus Pai, ora a Deus Filho, ora a Deus Espírito Santo, então não é um Deus. Mas quem poderá entender o mistério da Trindade? Só quem tem fé. Não é que ninguém entenda, mas é preciso fé. Na introdução, está escrito que se trata de uma doutrina bíblica. Então, se nós pegarmos os estudos bíblicos, teologia sistemática, etc., nós vamos ver que a morte e ressurreição de Jesus Cristo é uma doutrina bíblica. Muito bem, então, trata-se da doutrina da morte e ressurreição, como eu ia falando. A teologia sistemática trata a ressurreição e morte como uma disciplina acadêmica de teologia. Agora, uma outra coisa importante em relação à Trindade é que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos que só Deus tem. Que atributos são esses? São os atributos naturais. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência. Só Deus tem esses atributos. É claro que existem outros atributos naturais que são diferentes de atributos morais. Porém, atributos naturais só Deus tem. Portanto, onisciência, onipresença e onipotência, tanto Deus quanto o Filho quanto o Espírito Santo, eles têm esses atributos. Portanto, isso faz parte da substância ou natureza de Deus. Então, meus amados irmãos, jamais devemos aceitar a argumentação que devemos considerar ou aceitar que o cristianismo é politeísta porque tem três deuses. E por que não temos três deuses? Porque nós não temos três pessoas com naturezas diferentes e com substâncias diferentes. Aliás, substância e natureza é praticamente a mesma coisa. Então, eles não têm naturezas diferentes. Eles têm a mesma natureza. Então, se você pega a água, por exemplo, a água não tem três estágios? Sólido, líquido e gasoso? Cada qual com a sua função, mas sempre levando em consideração a natureza, H2O, a sua fórmula química da H2O, tanto no gelo, quanto no vapor, quanto no líquido. São estados em que a água está, mas elas conservam a sua propriedade, a sua fórmula, que é H2O, cada qual com sua função.
Então, o primeiro ponto aqui, após esclarecida alguma coisa aí que alguém pode considerar que nós demos uma ajuda nesse sentido, a Trindade, vamos então à introdução que diz: estudaremos nessa lição a importância ou a importante doutrina da morte e ressurreição de Jesus, em relação à ação que a Trindade empreendeu nesse plano, nessa história, nesse grande evento da humanidade. E o primeiro ponto, o ponto 1 da lição, fala sobre a morte de Jesus como Filho de Deus. Então, a morte de Jesus Cristo como Filho de Deus. Há uma grande dificuldade das pessoas entenderem Jesus como Filho de Deus. Elogiam Jesus, dizem que Jesus foi um grande sábio, que Jesus foi o maior sábio, talvez, do universo, do mundo. Mas, daí a aceitar Jesus Cristo como Deus, é outra história. E nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, nós vamos ver que a morte de Jesus foi como Filho de Deus. E foi uma morte sacrificial. Para os irmãos entenderem, os inimigos da Bíblia, os inimigos da fé cristã, chegam até a insinuar que a morte de Jesus foi suicídio, já que ele sabia que ia morrer, como ia morrer, a hora que ia morrer, e assim mesmo se entregou à morte. É como se estivesse comparando Jesus com os kamikazes da Segunda Guerra Mundial, ou com as pessoas que morrem porque não vê mais na vida sentido algum, mas é totalmente diferente da morte de Jesus. A morte de Jesus como Filho de Deus é uma morte sacrificial. Ele se entregou à morte por mim, por você, para que nós pudéssemos ter vida através da sua morte e ressurreição. Então, no 1.1, onde está escrito: o plano da salvação contou com o sacrifício de sangue, é muito importante nós entendemos que a morte de Jesus Cristo fez parte, então, de um plano, de um planejamento, o princípio, meio e fim, com o objetivo, sabendo onde ia começar e onde ia terminar, onde vai terminar, já que a morte de Jesus Cristo guarda essa conotação escatológica. Então, fala aqui da história da remissão do pecador com a imolação de uma vida. Se verifica desde quando Deus Pai fez túnicas da pele para cobrir a nudez do primeiro casal, em decorrência da sua desobediência. Eu vou voltar para o 1.1, que é interessante nós discorrermos sobre ele. O plano de salvação contou com o sacrifício de sangue. Irmãs, por que Deus exige sangue no sacrifício? E por que todas as religiões, praticamente todas, quando partem para as suas oferendas, para os seus sacrifícios, envolve sangue? Mas nós não vamos nos ater, por exemplo, às religiões ou seitas afro ou outras religiões que usam o sacrifício de sangue. Nós vamos nos ater ao judaísmo e ao cristianismo, onde existiu o sacrifício de sangue. No Antigo Testamento, o sacrifício de sangue é porque sangue simboliza a vida. A Deus, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, sempre tratou o sangue como vida. Tanto é que ele proibiu do seu povo beber sangue ou usar sangue como a alimentação, porque sangue é vida, e a vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Ora, quando a pessoa pecava,
ele deixava de existir diante de Deus. Não está escrito, toda alma que pecar, esta morrerá? Então, todas as pessoas, desde Adão e Eva, quando pecava, ela deixava de existir para Deus. É como se ela morresse. Porém, quando essa pessoa pegava um animal e levava para sacrificar a Deus, derramava o seu sangue e apresentava no santuário, aquele sangue representava vida. Então, a vida daquele animal substituía a vida do pecador que estava morto. O pecador que estava morto, ao ter uma vida sacrificada por ele, entregue a Deus, ele tinha como se fosse assim um nascimento. Ele passava a ser visto novamente diante de Deus. Porque o sangue daquele animal, que representava a vida, foi dado em troca da vida dele. Então ele renasceu. Ele renasceu para Deus. Mas acontece que logo depois, talvez logo depois do sacrifício, a pessoa pecava novamente, deixava de existir novamente, porque quando Deus olhava para a pessoa, não via a pessoa, via o pecado daquela pessoa sobre ela. Então ela deixava de existir novamente. O que acontecia? Ela passava um ano com aquela ausência de Deus, sem Deus considerá-lo que ele estava vivo, e ele ia novamente no ano seguinte, o mesmo ritual. Por quê, meus amados irmãos? Porque tanto a vida que provinha da substituição daquele animal era provisória, quanto o sacrifício também era provisório. Não era definitivo. E isso aí foi assumindo uma característica de prenúncio de que um dia haveria um sacrifício geral, amplo e restrito, que nos faria voltar à vida. Mas todos nós, sem exceção, estávamos mortos nos nossos delitos. E chegou um momento em que o sacrifício provisório de animais no templo era muito dispendioso, não se fazia mais, a cultura ia mudando, as pessoas iam mudando e a humanidade ia afundando cada vez mais. Até que em Gálatas 4:4, Paulo disse que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, o qual foi entregue para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado de uma vez só, e o seu sangue serviu para cobrir todos os nossos pecados, e nós tivemos agora vida. Por causa da morte de Jesus Cristo, nós tivemos vida. Ele não disse assim, eu vim para que tenhais vida, vida eterna, vida com abundância, exatamente porque nós não tínhamos, nós estávamos mortos, afundados nos nossos delitos. E agora não mais por sangue de animais, de aves, de touros ou de bodes, mas por causa do sacrifício eterno de Jesus Cristo, nós passamos agora a ser vistos por Deus, e o nosso nome passou a ser escrito no livro da vida, e pela fé nós já somos conhecidos pelo nosso novo nome nos céus, que Jesus Cristo nos oportunizou através da sua morte. Deu para entender por que sacrifício de sangue? Porque sangue é vida, e o sangue de animais e depois o sangue de Jesus Cristo, que simbolizava a vida, foi dada para a justiça, para que nós tivéssemos vida através da morte de Jesus Cristo. Por quê?
Deus nunca passou a mão na cabeça de pecador. Alguém diz, Deus perdoa os pecados, Deus é compassivo, Deus é misericórdia. Tudo isso é verdade. Mas você imagina que se Deus dissesse assim, toda alma que pecar, esta morrerá. Aí eu peco e Deus iria passar a mão na minha cabeça e aceitar, se contradizer? Não, de jeito nenhum. A justiça de Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. Agora, ele instituiu o sacrifício de sangue para que nós pudéssemos recuperar a vida através do pagamento que Jesus Cristo fez da nossa dívida por uma questão de justiça. De tal forma, meus amados irmãos, que se Deus dissesse toda alma que pecar e essa morrerá e não morresse, Deus estaria se contradizendo. Vamos para o ponto 1.2, subponto, né? Porque o ponto é a morte de Jesus como Filho de Deus. E o subponto 1.2, o autor da revista fala sobre a Trindade Santa no resgate do pecador. Resgate, né? Parece que tem a ver com sequestro, que alguém nos sequestrou e dissesse assim, só se pagar o resgate é que eu entrego aqui a vítima. Agora, irmãos, não foi Deus que nos sequestrou, não foi o diabo que nos sequestrou, não foi o diabo que instituiu a morte, foi o pecado, a prática do pecado que instituiu a morte. E nós estávamos nos braços de quem? Nós estávamos nos braços da morte. Então, a Trindade Santa está presente no resgate do pecador. Isso tem a ver com a vida. A partir do momento que Jesus Cristo morreu por nós, ele tirou o império da morte. A morte agora deixou de ser absoluta. Por enquanto ela ainda reina, porque todos nós morremos. Mas chegará um momento que, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, a morte deixará de ter força totalmente. Ela será totalmente derrotada. Mas isto é quando acontecer a ressurreição dos mortos. O importante é nós aqui entendermos a ação da Trindade Santa no resgate do pecador. E o escritor da revista diz assim, o escritor aos Hebreus apresenta o sacrifício real quer dizer de rei, né? Sacrifício de rei, com o envolvimento da Trindade Santa, dizendo que se o sangue de animal serviu para purificar a carne do pecador, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus, purificará a consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Nós temos que entender, né? Porque se o sangue, diz aqui em Hebreus 9, 13, 14, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, que seja um dos nomes do Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Qual é o objetivo aqui? Não é mostrar a presença da Trindade Santa no resgate do pecador? Pois nos versículos 13 e 14, nós vamos ver a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo. Claro, não na mesma ordem, mas no mesmo sentido. Então, meus amados irmãos, parece fácil, né? Olhando aqui, eu fiz até uma anotação aqui, parece fácil aceitar
o enunciado de Hebreus 9 e 13 e 14. Então, nós que somos crentes, estamos na igreja, escutando as pregações, participando dos cultos, adorando a Deus, para nós cristãos, nós já assimilamos isso, é fácil. Entender que o sangue de Jesus Cristo é um sangue derramado para resgate do pecador. Para nós é fácil entender isso. Mas não é fácil para o mundo, meus amados irmãos, entender isto. Por quê? Nós entendemos isso. Será que nós somos privilegiados? Eu sou contra essa palavra, privilégio. Eu acho que nós, crentes, não temos privilégios sobre os demais. Nós temos a bem-aventurança de Deus, a graça de Deus, de termos aberto nosso coração e aceitar Jesus como Salvador do homem, e não como uma pessoa que morreu para fazer uma história, por exemplo. Agora, por que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, meus amados irmãos? Por causa da fé. E essa fé veio de nós? Não, ela é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é dom de Deus. Mas tem pessoas que, mesmo que Deus está dando, a palavra diz já é dádiva, está dando, está concedendo, mas tem pessoas que não querem. Então essas pessoas não querem. Para quantas pessoas Jesus se manifestou no seu ministério? Mas quantas foram curadas? Quantas foram salvas? Quantas pessoas atenderam Jesus pela fé? Exatamente porque não abriram o seu coração. Outro motivo das pessoas não aceitarem Jesus Cristo como Salvador, e isso é por causa da fé, é porque a fé é um dom de Deus dado através do Espírito Santo. A Bíblia não diz que o Espírito convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo, mas tudo isso é pela fé. Por outro lado, a gente entende que o Espírito de Deus não está no mundo, o Espírito não foi dado ao mundo, o Espírito foi dado à igreja. A pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, através desse Espírito tem um encontro com Jesus Cristo, o caminho dele está aberto, mas ele passa a pertencer ao corpo de Cristo pela fé e pelo Espírito. Mas o mundo não tem o Espírito da verdade. Quem tem o Espírito da verdade é a igreja. Muita gente tem a fantasia, a ilusão de que uma cidade inteira pode aceitar Jesus, o mundo inteiro pode aceitar Jesus, que a igreja vai ganhar o mundo inteiro para Jesus. Doce ilusão. Fé é um dom de Deus para pessoas que abrem o seu coração para aceitar. Então, o comentarista, concluindo esse ponto, ele diz: aí estão as pessoas da Trindade agindo de forma triuna, ou seja, três, de forma unânime, para o mesmo propósito. E qual é esse propósito? Salvar o pecador. Portanto, a Trindade Santa estava presente na consolidação do primeiro martírio da igreja. A Trindade Santa estava presente no primeiro martírio da igreja. Então, a Trindade Santa faz história, não é conto de carochinha, faz história, tem manifestação, tem presença, está junto das pessoas, atuando historicamente junto com o homem. O ponto 2 fala sobre a ressurreição de Jesus como Filho de Deus. No ponto 1, nós temos a morte de Jesus como Filho de Deus, mas no ponto 2 nós temos a ressurreição de Jesus como Filho de Deus, né? Então a morte a ressurreição de Jesus é uma ressurreição diferente da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Por quê? Porque quando Lázaro ressuscitou, ele voltou para o mesmo corpo da morte anterior dele. Nós vimos episódios em que
pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento, mas ressuscitaram para morrer, do mesmo jeito. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é diferente de todas as demais ressurreições, porque ele já ressuscitou com o corpo glorioso, imune ao pecado, imune à corrupção. Corrupção a gente não é só moral não, mas corrupção também das células do corpo. À medida que nosso rim, nosso fígado, nossos olhos, nossos dentes, tudo em nós vai envelhecendo, dá-se a isso o nome de corrupção. Agora tem o outro lado também, que é a corrupção moral. Jesus nunca teve corrupção moral, e o seu corpo, que foi morto, ressuscitou sem a possibilidade mais de corrupção. É por isso que fala que Jesus é a primícia. Primícia é o quê? Primeiro. Mas não é só isso. Primícia quer dizer a garantia. Porque que garantia nós temos que nós vamos ressuscitar se ninguém tivesse ressuscitado? Então Jesus diz assim: para que vocês possam crer que é possível ao homem ressuscitar e se tornar incorruptível, com vida eterna, eu ressuscitei. Então, vocês podem me tomar como prova daquilo que eu tenho vos ensinado. Vocês ressuscitarão porque eu ressuscitei. Olha eu aqui, eu estou presente, vocês estão me vendo. Diferente da morte, da ressurreição, por exemplo, de Lázaro. Lázaro ressuscitou, foi lá tocar a sua vida, mas sabendo que tinha que passar pela morte. Jesus passou pela morte? Passou. Mas ele não ficou nos braços da morte, porque Jesus ressuscitou. Tá certo? Então, Paulo coloca a ressurreição de Cristo como a base é aquilo que sustenta a construção. Então, coloca como a base da nossa esperança. Por quê? Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, é vã a nossa fé, não vale nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, nós seríamos mais uns adoradores aí, podia até adorar ídolos que não tinha problema, só para manter a religiosidade. B, ainda permaneceremos em nossos pecados. C, os que morreram em Cristo estão perdidos. Logo, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis, porque nós somos os piores dos crentes, os piores dos religiosos, porque nós nos privamos de tudo na vida, tudo que nos satisfaz, comer, beber, farrear, igual a geração antediluviana, e não ganha nada no além. Então, se não tem além, não era bom a gente fazer logo tudo que é bom aqui? Então, a gente se priva de tudo que é bom aqui, porque a gente evita a nossa corrupção moral, a nossa inimizade com Deus, afastamento de Deus, através da nossa privação das coisas do mundo, dos prazeres mundanos. Mas, em compensação, tem uma vida além prometida por Jesus Cristo, não é verdade? Então, o subponto 2.2 está dizendo, é notável a ação da Trindade Santa na ressurreição de Jesus, mas nós podemos passar para o ponto 3, que é a apresentação da ressurreição de Jesus, porque o subponto 3.1, ele traz a mesma conotação, o mesmo sentido. Existe, olha o que diz aqui, no 3.1, existe a ação nítida das pessoas da Trindade Santa na ressurreição de Jesus. Quando Pedro se defendeu no Sinédrio, ele disse assim, o Deus de nossos pais, olha aí a presença de Deus, ressuscitou a Jesus, olha aí, ressuscitou a Jesus. E nós somos testemunhas destas coisas. Nós e também o Espírito Santo, olha aí, o Espírito Santo. Tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então é muito interessante nós refletirmos, baseados em Romanos 8 e 11, sobre a ressurreição de Cristo. Olha o que diz em Romanos 8 e 11.
E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Ou seja, nós vamos ver a ação nítida das pessoas da Trindade Santa na ressurreição de Jesus. Nós poderíamos dizer até, meus amados irmãos, que Jesus Cristo não ressuscitou, né? Jesus não ressuscitou. Mas como? Isso não é uma heresia dizer que Jesus não ressuscitou? Não, porque Jesus ressuscitar aqui no sentido mais lato da palavra, sim, Jesus ressuscitou. Mas se nós formos mais para o sentido estrito da palavra, Jesus não ressuscitou, ele foi ressuscitado. Não houve uma ação individual aí. Jesus morreu, foi para a sepultura, porém, no terceiro dia, ele foi despertado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chegou para ele e disse: olha, está na hora de ressuscitar. Ele foi chamado da sepultura pelo Espírito Santo. Não foi uma ação de eu vou morrer e vou ficar aí morto 3 dias e no terceiro dia eu mesmo vou ressuscitar. Não. Jesus Cristo foi chamado pelo Espírito, segundo o que está escrito em Romanos 8 e 11 aqui. Da mesma forma, quando nós morremos, que nós passarmos pela ressurreição, nós não vamos ressuscitar por uma ação nossa. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que quando nós ouvimos o toque da trombeta do arcanjo, nós despertaremos e seremos ressuscitados. Ou seja, para a gente despertar, para a gente ressuscitar, tem que haver um chamamento. Como Jesus foi chamado da sepultura pelo Espírito, nós também seremos chamados da sepultura pelo mesmo Espírito e apresentados a Jesus Cristo, que nos apresentará a Deus. Então, para encerrar, nós vemos aqui o subponto 3.2, com a ressurreição de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados, a palavra ré, como se tivesse dado ré. Nós tínhamos amizade com Deus, mas nós rompemos a amizade com Deus por causa do pecado. Agora, com a morte de Jesus Cristo, nós fomos reconduzidos à presença de Deus, reconciliados com Deus. Então, a morte de Jesus Cristo tem essa função da reconciliação com Deus. Ao consumar a obra redentora no Calvário, o caminho para Deus, passando por Cristo, está aberto para todos os pecadores. Isto foi bem ilustrado pelo fato do véu do templo se rasgar quando Jesus deu o brado final. Ou seja, agora nós temos acesso a Deus pela morte de Jesus Cristo. E assim nós encerramos o comentário desta lição, esperando ter sido úteis. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs, todas as congregações no Brasil, por onde houver. Força, meus amados irmãos, olhando para a frente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe.